Olá, queridos dorameiros. Quem aí adora um romance histórico? Será que mais alguém ama personagens fortes e inspiradores, além de uma história surpreendente, com muita ação? Se este for o caso, vocês simplesmente não podem perder este dorama. Mr. Sunshine é um drama histórico que começa a ser contado em 1871, com uma expedição americana em Joseon, como antes era nomeado a Coreia. Esse é o início da crescente interferência estrangeira no país. A luta pela liberdade do país é o plano de fundo constante do dorama, e com certeza é algo que mexeu muito comigo, principalmente pela forma comovente e bela que é retratada. Mas o fato é que o que rouba a cena são os personagens absolutamente fantásticos que este drama traz. Além de histórias comoventes, eles possuem uma força inacreditável e uma atuação sem igual. Então, para falar desse dorama, preciso explicar estes personagens. Começando por Choi Yeon-jin, um rapaz que nasceu filho de escravos de uma família muito rica, mas após seus pais serem mortos por estes nobres, consegue fugir e escapar para os Estados Unidos, e a partir de então é chamado Eugene Choi. Quando ele cresce, entra para o exército americano, e acaba voltando para Joseon como cidadão estadunidense, quando lhe é conferida uma missão no país. Mas nessa volta ele traz o poder e respeito que nunca conseguiria ter como cidadão de Joseon, devido ao restrito sistema de classes do país. Ao voltar para lá, a última coisa que esperava acontece, ele se encanta por uma nobre. Estamos falando de Jeo Aishin, órfã de uma família nobre, já que seus pais foram rebeldes que morreram no Japão, enquanto lutavam pela independência de Joseon. Ela foi criada pelo estudioso e respeitado avô, mas nunca foi uma dama comum, à procura de marido e fazendo bordado. Ela sempre quis mais, ser mais, saber mais, fazer mais, nunca se contentou com o papel imposto pela sociedade a ela. Sabendo do fim trágico dos pais da garota, o avô decidiu que ela deveria ter as ferramentas necessárias para se proteger, e conseguiu que ela fosse educada por um atirador experiente. Só achei ingenuidade dele, achar que ela só iria se proteger com esse rifle. Ainda mais vendo o fogo nos olhos dessa garota. Outro personagem dessa história é Go Dong-mai, que nasceu filho de açougueiro, o que a partir desse dorama descobri que não é uma coisa legal nesse período em Joseon, e após ser expulso de casa pela mãe, foge do país. Ele vai para o Japão, e se torna um espadachim da sociedade Musin, que é tipo uma gangue de samurais. Go Dong-mai também volta para Joseon como líder da ramificação desta gangue que comandava a região. Fato importante, quando jovem, Aishin foi a menina que o ajudou durante a sua fuga do país. Isto causa um conflito muito grande para ele, já que quem lhe estendeu a mão em seu momento de necessidade, foi uma dama do mesmo sistema de classes que o oprimiu a vida toda. Isso a torna fascinante para ele. Já temos aí nosso triângulo amoroso. Mas a roteirista não achou que isso fosse o bastante, e para completar temos um quarto integrante da vida sentimental de Aishin. Kim Woo-seung, que vem de uma família muito respeitada e rica de Joseon, no caso a mesma que matou os pais de Eugene durante a infância do menino. Na verdade o Woo-seung estava presente, na barriga da mãe durante todo o ocorrido. Só que diferente do riquinho mimado que era esperado, ele tem consciência de todas as atrocidades cometidas pela família, e este é um peso constante na sua consciência. Mas aí você me pergunta como ele é relacionado à disputada Aishin. Bom, ele é na verdade o noivo prometido dela. Então sim, o americano e o espadachim vão ter de passar por cima dela para conseguir a garota. É claro que isso seria o caso se ela fosse uma mulher padrão. Spoiler alert, ela não é. Outra personagem importante é Kudo Hina, a dona do Glory Hotel, viúva, ardilosa, e absurdamente inteligente. Ela é uma força a ser reconhecida, mas não vou me aprofundar na história dela, já que o conhecimento e amor por esta personagem deve ser construído conforme vocês forem assistindo os episódios.
O dorama se desenvolve mostrando a luta destes e vários outros fantásticos personagens em busca de igualdade social, independência do país e realização de seus próprios objetivos. O mais legal é que o amor mais presente no dorama é o amor pelo país, pelos seus ideais, companheiros e amigos. Não que romance não esteja presente, pelo contrário, ele também é catalisador para muita coisa aqui, mas em um período tão conturbado e caótico, muitas vezes este amor romântico é ofuscado por tantos outros sentimentos. Mas antes de falar de todos os aspectos e discussões fantásticas do dorama, vamos falar desse quase quinteto amoroso. Começando pelo mel que essa protagonista tinha. Como é que todo homem que ela interagia caía de amores por ela? E não me entendam mal, ela realmente era incrível e fora do comum. Mas sério, como ela conseguiu tantos caras na palma da mão assim? E não são quaisquer caras, eram homens igualmente, absurdamente, maravilhosos, cada um à sua própria maneira. Então vamos falar desse trio arrasa-corações, embora com histórias totalmente diferentes, tanto em relação ao status social e histórico familiar, como posicionamento político, eles estranhamente têm muito em comum. Mesmo sendo causados por motivos distintos, o sofrimento que sentem é o mesmo. Assim como a obstinação e força deles serem em igual proporção. Além de, claro, se apaixonarem pela mesma mulher. E o legal é que apesar do estranhamento inicial, acabam criando uma amizade inusitada, uma das mais diferentes que já vi, talvez por isso muito engraçada. E o que posso dizer? Eu amo um bromance. Entre os três, eu acho que ficava com todos. Sério, cada um é perfeito à sua maneira. Até o espadachim, que no começo do dorama achei que ia odiar, chegou um ponto que começou a ser meu amor maior. Como isso aconteceu? Não sei explicar, só assistindo para entender. Por sinal, uma das coisas que mais gostei foi ele ter mostrado várias vezes como você não pode julgar as pessoas baseado nas primeiras impressões. Não dava nada pela grande maioria dos personagens. Mas era só eles serem aprofundados, que a gente via quão maravilhosos e fortes todos eram. Gosto de pensar que a mensagem é justamente essa. Só precisamos de um objetivo maior e um pouco de coragem para que nos tornemos muito mais do que poderíamos imaginar. Também foi fascinante e aterrorizante ver como a queda da corte coreana acontecia tão gradual e naturalmente. A verdade é que esse dorama me fez perceber quão delicado é a estrutura de poder, e como ele pode ser facilmente roubado, ou entregue de mão beijada, mesmo quando não estamos percebendo. Mais interessante ainda, o drama debate a própria validade do sistema que protege. Temos protagonistas que sofreram a vida toda por causa desse sistema de classes cruel e escravista, onde somente os nobres têm poder. Será que esse sistema merece ser protegido? Ao mesmo tempo é justo um outro país subjugar uma nação baseado em suas próprias crenças e força. O que é certo e o que é errado? E o que vale a pena perder para adiar o inevitável? Esse é um dorama que não te dá escolha em se envolver emocionalmente com seus personagens e seus dilemas. E muito menos permite que você saia dele sem ter seu coração em pedaços várias e várias vezes. Só para fechar, não posso deixar de falar da força das personagens femininas nesse dorama. Não aceitavam o papel que a sociedade impunha a elas, e lutam com tudo de si pelos seus ideais, mesmo entendendo muito bem as repercussões de seus atos. Elas eram de um poder sem igual, que me chocava cada cena. E aí? Já te convenci a assistir este dorama? Então vou facilitar ainda mais as coisas para você, e falar que ele está lindo e completo na Netflix, e se você não tem Netflix, não se preocupe que estamos deixando um outro link na descrição do vídeo, onde você consegue assistir esse dorama. Então se gostou do vídeo não se esqueça de curtir, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e se quiser ficar sempre por dentro de vídeos e enquetes que saem aqui no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Annyeong Xingus.